Meus irmãos, qual é a herança que o Senhor deixou para nós? Em 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, a herança nossa, ela é gloriosa. A herança que nós vamos receber pela nossa perseverança, pela nossa insistência, sabe, caminhando, não deixando que ninguém venha te parar. Meus irmãos, se você pudesse enxergar, eu entendo que quando o apóstolo Paulo fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, ele fala de algo muito grande, muito grande. A herança que nós iremos receber, se a gente perseverar e não parar no meio do caminho, vai ser grandiosa. Por isso que os heróis da fé, eles não tinham os olhos fixos nas coisas da terra. Eles sabiam que havia algo superior a tudo que um ser humano pode receber nessa terra. E eles trocaram posições, trocaram status por algo superior. A única certeza que nós temos, que um dia nós vamos partir dessa terra, que nós vamos envelhecer, que a pele que hoje é esticada, ela vai ficar enrugada, que o vigor que nós temos hoje, futuramente se transformará em fraqueza. Hoje a escada que você sobe com vigor, amanhã alguém vai pegar no seu braço para te ajudar a subir essa escada. Você vai envelhecer, meu irmão. Eu vou te dar uma notícia: você vai partir dessa terra. E a herança que Deus nos deu não é nessa terra. A herança que o Senhor nos entregou não é nessa terra. E eu vejo muitos irmãos sendo enganados pela sua própria voz, como nós compartilhamos com a igreja domingo passado. Tem três vozes que você pode seguir: ou a voz do Espírito Santo, ou a sua voz, ou a voz de Satanás. E a mais danosa é a sua voz. Hoje, pela segunda vez consecutiva, veio um rapaz em situação de rua. A primeira vez foi domingo passado. Ele chegou para conversar comigo e falou assim: irmão, eu estou afastado, mas não estou desviado. Queria falar com o irmão. Eu falei para ele: quem te falou isso?
Não, eu estou afastado, mas não estou desviado. Eu olhei para ele: você está desviado. Ele ficou bravo comigo, virou as costas e foi embora. Está desviado dos caminhos de quem? Qual é o membro que sobrevive fora do corpo? E aí hoje, eu não sei se, eu acredito que ele não me reconheceu. A hora que ele entrou, na hora eu reconheci ele, eu falei assim: e aí, você pensou no que eu te falei? Você está desviado. Ele olhou para mim e falou assim: não, eu estou afastado, mas não estou desviado. Virou as costas e foi embora. O maior perigo hoje em dia é você ouvir a voz do seu eu, porque a voz do seu eu bate nas suas costas e fala assim: você está certo, ele está errado, ela está errada, e olha, você está certíssimo, parabéns para você. E hoje em dia nós estamos vendo muitos irmãos negociando a sua adoração, a sua herança. Meus amados irmãos, eu quero que você lute pela sua herança. Você não vai receber ela aqui. Aqui Deus vai te dar o pão nosso de cada dia para você viver. Alguns Deus vai confiar um pouco mais, porque tem mais estrutura. Outros Deus nunca vai dar mais do que o pão de cada dia, porque se der mais, vai abandoná-lo. Meus amados irmãos, esta palavra ministrou muito forte comigo. 1 Reis 21. Vamos ler. Senhor, pedimos a Ti, ministre ao nosso coração, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos negociar a nossa adoração, a nossa herança. Ajude, Pai, esclareça isso na mente de cada irmão, para que eles possam entender o perigo que eles correm de ficar fora daquilo que o Senhor tem para eles, para cada um de nós. Então fale ao nosso coração em nome de Jesus. Diz assim, depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que sirva de horta, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Nabote tinha uma vinha. A vinha era a herança de quem? Dos pais. Acabe, o negociador, Satanás, queria dar uma vinha melhor, queria pagar um preço até maior,
Mas aqui eu quero que você entenda o peso de uma herança. E eu quero que você entenda isso para o lado, a gente tem que trazer isso para o nosso espiritual. O nosso espiritual. Então Nabote disse que o Senhor, Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e foi indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. Meus amados irmãos, o que é herança? Herança é o nome atribuído ao direito ou condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão, ou seja, transmitido de alguém para alguém. Eu gostaria que a igreja colocasse atenção aqui. Esta palavra ministrou comigo o seguinte: não negocie a sua adoração. Não negocie aquilo que é espiritual. Não negocie aquilo que Jesus nos deu a preço de sangue. Pastor, mas eu não tenho negociado. Depende. Porque muitos estão sim negociando a sua adoração. Quando, meus amados irmãos, aqui fala de dinheiro, Acabe oferecendo dinheiro para ele, um bom dinheiro, oferecendo algo melhor. Eu compreendo, sabe o que? O diabo tentando barganhar conosco. Eu vou arrumar um emprego melhor para ela, assim ela vai entrar naquele emprego e ela vai se esquecer de mim. Olha, eu vou dar um jeito de colocar ele em tal lugar, não haverá mais adoração, não haverá mais santificação, porque ele vai estar no meio de homens que não servem o Senhor. Então esses homens vão corromper ele. O diabo, ele sempre vai tentar barganhar, mostrando para nós que nós estamos na vantagem, que é vantajoso aquilo, que é melhor aquilo. O que o diabo quer, igreja, nos últimos dias que nós estamos vivendo, é roubar o momento que nós adoramos o Senhor. Ele não é bobo. A Bíblia fala a estratégia de Satanás. O diabo tem uma estratégia para te derrubar. O diabo tem uma estratégia para me derrubar. O diabo tem uma estratégia para roubar a minha herança, o meu momento com Deus, a minha comunhão com o Senhor. E nós estamos vivendo em um tempo de distração, aonde muitos estão cedendo às barganhas de Satanás. Você não vai hoje, porque não precisa você ir hoje. O que você acha de você fazer tal coisa hoje, justamente no dia da adoração, no dia de buscar o Senhor? Nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas a cada dia têm menos compromisso com Deus, menos necessidade de santificação. Como nós falamos no último convívio que nós tivemos, meus irmãos, sem santificação ninguém verá a Deus. Tem gente barganhando com Acabe. Esse homem
chamado Nabote. Falou: ó rei, minha herança não. Quantas são as pessoas que se curvam aos reis dessa terra, as autoridades? Não, é uma autoridade. Não, porque olha, tem um título. A grande maioria das pessoas de Jezreel, se Acabe falasse eu quero, as pessoas falavam toma rei. Mas ele encontrou uma pedra no sapato dele. Um homem decidido. Um homem decidido. Hoje Deus está em busca de homens decididos, de mulheres decididas, de homens e mulheres que não barganham a sua herança, de homens decididos, que sabem para onde estão caminhando, que sabem que a sua herança não é essa terra. Essa terra, meu irmão, ela vai pegar fogo. A palavra do Senhor diz: não ficará pedra sobre pedra. As pessoas, elas são tão mesquinhas, elas não conseguem olhar para aquilo que o Senhor está preparando, e elas trocam a sua herança por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Irmãos trocam a sua comunhão, o seu momento de adoração, o seu momento na igreja. Ah, mas eu adoro em casa. Amém. Adoração em casa seria apenas um acréscimo daquilo que você recebe no lugar que o Senhor escolheu para você adorar. Essa palavra falou muito forte comigo. Custe o que custar, seja a preço de sangue, não negocie a sua adoração. O que é negociar a adoração? O que é negociar a adoração? É quando você sabe o que você precisa fazer e você não faz, mas você coloca outra coisa naquele lugar. Tem irmãos na semana que ficam em casa assistindo televisão, ao invés de vir para o culto. Tem irmãos que ficam em casa nas redes sociais. E geralmente no dia do culto, no dia da adoração, no dia que era para eu estar sendo ministrado pelo Espírito Santo, é o dia que eu sempre arrumo alguma coisa para fazer. Aquele homem, ele não cedeu à pressão do rei. Ele pagou com a própria vida dele, sabia? Mas é desses que Deus está em busca. Daqueles que não têm medo do seu sangue ser derramado por causa de Cristo. Daqueles que defendem a sua herança. Então, se lá no versículo 4, então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado. Quando disse: não lhe darei a herança de meus pais, e se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim, aborrecido?
não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração, eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e selou-as com o sinete dele, e enviou aos anciões, aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. E depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciões e os nobres que moravam com Nabote, fizeram como Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito na carta que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos e sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Quantas pessoas falariam para Acabe: toma, rei, a vinha é sua. Meus irmãos, não estou falando de terra, nem de plantação de uva. Estou falando daquilo que Deus entregou para você. Isso é tão profundo que muitos estarão do lado fora do reino dos céus, porque negociaram a sua herança, a sua adoração. O diabo sempre tentará negociar a nossa adoração. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor falou assim: olha, vocês não vão adorar a imagem que eu levantei? Adoração. Adoração. Qual foi a resposta deles? Não, rei. Não. Ah, mas vocês vão morrer agora. Faça o que o senhor quiser. Se o rei quiser, porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser que nós venhamos viver, nós vamos. E se for para a gente morrer, a gente vai morrer, mas nós não vamos negociar a nossa adoração. Dias que nós estamos vivendo, o que a gente mais testemunha é isso. Pessoas que elas não têm mais a consciência do que é isso. O diabo, ele tentou fazer o mesmo com Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 4:8, por favor. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei
se prostrado você o quê? Me adorar. Meus amados irmãos, eu não tenho dúvida que nesse carnaval vai ter gente que se diz crente pulando o carnaval. Eu não tenho dúvidas. Para onde alguns estão caminhando? Sabe o que pesa sobre as minhas costas? As mensagens que Deus sempre me dá. E eu falo, Senhor, essas palavras são fortes. A igreja fica em silêncio. Senhor, pessoas já saíram da igreja por causa disso. Eu não quero ser um pastor de sentença, mas Deus sempre tem me trazido a este lugar. Um lugar de tentar mostrar a direção. Meus amados irmãos, eu não vou negociar a minha herança. Não vou negociar a minha adoração. Nem que for para morrer. Como morreu Nabote. Tudo que o diabo quer é isso. É dar. A única coisa que ele queria de Cristo: se prostre, me adore, eu vou te dar tudo que você precisa. Nos dias que nós estamos vivendo, dá para contar no dedo homens e mulheres com essa posição. Não negocio a minha adoração por dinheiro, não negocio a minha adoração por status, não negocio a minha adoração por nada. Ela pertence ao Salvador da minha alma. Por nada. Então que isso esteja dentro de você. Que isso some na sua vida. Porque são essas as pessoas que Deus está buscando. Jesus falou que o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores. Quem é um verdadeiro adorador não negocia a sua herança. Não negocia a sua herança com o patrão, com amigos. Não negocia a sua herança com ninguém, porque sabe que é algo especial, muito especial. Sabe por quê? Foi um sangue real de um rei chamado Jesus, que te deu direito, que nos deu direito a essa herança. Apenas siga. O exemplo de Cristo. Amém? Fecha sua Bíblia.